Mais uma vez estamos aqui, 23 de fevereiro, com essa aula à distância. Espero que vocês compreendam bem o assunto, é muito importante a gente estudar a Revolução Russa e Primeira Guerra Mundial, são os dois temas principais que a gente está vendo agora, tá bom? Então nosso foco, Primeira Guerra Mundial, que nós já estudamos e vamos revisar no seu devido momento, e Revolução Russa. Nós vamos continuar, apesar de ter passado alguns dias aí com o feriado prolongado, e a gente tem que compreender que é um dos assuntos mais importantes do nono ano. Por quê? Porque é ele que vai determinar o século XX todinho. Sem Revolução Russa não tem Guerra Fria, não tem globalização, não tem Muro de Berlim. Então, para compreender esses pontos aí que a gente vai chegar, compreender esses assuntos aí, tem que ver a Revolução Russa de um jeito ou de outro. Então, como nós falamos na aula passada, o czar Nicolau II era muito violento, ele não ligava para as pessoas, ele não dava mínima para o sofrimento de ninguém, né? O Nicolau II, ele tinha uma nobreza que ajudava ele a governar a Rússia, tinha uma classe alta ligada ao campo, vamos dizer assim, uma classe ainda meio misturada com burguesia, com nobreza feudal. A Rússia estava numa situação muito ruim, porque 80% da população passava fome, sabe? Ficava ali no campo, mas não tinha muito o que fazer. Os 20% que sobravam ficavam divididos entre as cidades de Moscou, Petrogrado, e tendo que aceitar um emprego nas fábricas, né? Um emprego muito ruim, diga-se de passagem, porque as fábricas não pagavam bem e eram 12 horas de trabalho por dia. Então, de qualquer maneira, a Rússia estava muito ruim. E para piorar ainda mais, o czar ficava o tempo todo dividido entre banquetes no palácio e colocando o povo para brigar na Primeira Guerra Mundial. Que esta começa em 1914, vai até 1918. E para efeito de compreensão, em 1900, faltando um ano para essa guerra terminar, a Rússia ela resolve sair para resolver seus problemas internos. Foi aí que aconteceu a chamada Revolução Russa, tá bom, gente? Aqui que a Rússia sai, ó, Revolução Russa. Essa Revolução Russa ela é dividida em três pedacinhos, para melhor compreender. A primeira revolução, chamada de Revolução Branca, tá bom? A segunda revolução, conhecida como Revolução Vermelha, e a terceira fase dessa revolução, chamada de Guerra Civil. Então, essa Revolução Branca, por exemplo, foi uma revolução organizada pelos mencheviques. A Revolução Vermelha foi organizada pelos bolcheviques. E a Guerra Civil foram os brancos tentando tomar o poder dos bolcheviques. Com isso, eles tiveram o apoio dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, de outros países para guerrear contra os vermelhos, para tomar de um jeito ou de outro o governo novamente da Rússia. Bom, então essas aqui são as três fases da Revolução Russa. Na página 12, nós podemos perceber duas imagens. A primeira imagem é do líder dos mencheviques, que em russo quer dizer minoria. Os mencheviques tinham um líder chamado Plekhanov. O Plekhanov ele era muito assim, ligado à burguesia. Ele era muito ligado a quem já tinha condição, quem já tinha dinheiro. Então a revolução com ele não seria exatamente uma revolução, seria apenas uma mudança de governo, uma mudança de Estado. Tá bom? Os mencheviques achavam que as coisas iam melhorar, que tudo ia passar, que o capitalismo na Rússia ia se expandir e a situação do pobre ia finalmente melhorar. Não era o que pensava o Vladimir Lenin, que era o líder dos bolcheviques. Na ideia dos bolcheviques,
a coisa só ia para frente se tivesse uma guerra realmente, digamos assim, uma tirania do proletariado. O que é proletariado? As pessoas que trabalham nas indústrias, nas fábricas, os que têm muitos filhos, enfim, os mais pobres ali, certo? Então ele defendia a existência de um partido disciplinado, de um partido anti-burguesia, anticapitalista. Ele era adepto daquele marxismo que nós falamos aqui em outras ocasiões, que o marxismo é exatamente o chamado socialismo científico, que nós estudamos muito aí no ano passado, aí no 8º ano. Tá bom, gente? Então, de um lado nós temos o Lenin, que ele tinha que ficar escondido o tempo todo, porque as ideias eram perigosas, enfim, inclusive ele morava até fora da Rússia. Por conta de tanta perseguição, ele achava o tempo todo que ia ser assassinado. O pessoal tinha medo, porque ele era um cara muito capacitado para liderar, né? Enfim, só que o primeiro, como nós acabamos de ver, na Revolução Branca, os mencheviques começaram a expulsando o czar. Quem é o czar, gente? Nicolau II. Eles expulsaram o czar, né? E finalmente eles tomaram na marra o poder na Rússia, chamada Revolução Branca. Só que não mudou muita coisa para os pobres, não. A Rússia continuou sofrendo inclusive na Primeira Guerra Mundial. Eles queriam continuar na guerra, né? Eles queriam continuar combatendo ali do lado dos chamados aliados, né? Viu? E também eles fizeram outras coisas, como por exemplo, em vez de 12 horas, o pessoal ia trabalhar 8 horas por dia. Aqueles que eram presos na guerra, que estavam expulsos da Rússia, poderiam voltar para casa. Inclusive foi nessa ocasião que o Lenin voltou, né? Aqueles que haviam sido desertados ali, poderiam voltar para casa, poderiam retornar, né? Foi garantida a liberdade de expressão. Outra coisa que eles não deveriam ter feito assim de forma bem rápida, né? Mas a liberdade de expressão estava quase que garantida. E expressão. Mas a revolução mesmo foi ao lado da classe burguesa. Essa Revolução Branca, ela foi uma revolução meio liberal. Tá bom, gente? Nós vamos compreender o que é liberal bem. A gente precisa entender o que é liberal. Não se preocupe, a gente vai entender tão bem que você vai entender até por que é que a Bolsa de Valores quebrou em Nova York em 1929. Por causa da política liberal de preços, né? Se preocupe não, que vai chegar o momento de compreender isso aqui. Então a Revolução Branca, ela foi assim uma coisa muito, digamos, moderada, sem radicalismo, mas o pior é que o povo continuava sofrendo, né? A crise continuava grande, a fome continuava grande. Não tinha muito espaço para ninguém, não. Os burgueses continuaram com suas fábricas e suas terras. É assim, a terra do burguês estava lá, garantida. E muita gente ali passando necessidade sem terras, para nada. Então estava garantida. A fábrica do burguês estava garantida. Embora fossem fábricas que dependessem de recursos de outros países, a Rússia nunca teve assim uma fábrica, nesse momento aqui, nesse começo de século XX, uma fábrica com recursos próprios, assim, em que ela pudesse se vangloriar. A nossa indústria é forte, não. A indústria da Rússia sempre foi dependente de capital estrangeiro. Professor, o que é capital? É Teresina? Não, capital é o seguinte. No ano passado eu expliquei para vocês. Vamos explicar de novo. Até porque um dos livros do Karl Marx, que fala dessa Revolução Vermelha, que a gente vai ver agora, o nome do livro é O Capital, né? Se você não souber o que é capital, você achar que é só dinheiro, aí você vai ficar meio perdidão, sem entender muita coisa. Dinheiro, capital, né? Muito bem. O 9º ano é esperto, o 9º ano é sabido,
No nono ano pega o seu dinheiro e vai comprar lanche para comer. Ele compra o quê? 10, o quê? 10 pastéis. 10 pastéis, né? Come os 10 pastéis, acaba o dinheiro todinho. Aí fica imaginando, como é que eu faço para aquele dinheiro voltar para mim? Não volta mais, você já comeu os 10 pastéis. No capital é o seguinte, você compra 10 pastéis, né? 10 pastéis, vende aí a dois reais um pastel. Vai vender os 10 pastéis, vai vender. Não vai comer não, você vai vender. Com a venda, aquele dinheiro você vai multiplicar. Ele vai retornar, vai voltar de novo, vai voltar novamente para você, né? Então, dinheiro você gasta, capital você investe. Tá bom, gente? Ó, capital você investe. Quando você investe, o que é que vai acontecer? Você vai se tornar um empreendedor, né? Você vai ter recurso para investir cada vez mais. E de pastel em pastel, quem sabe você não monte aí uma grande concorrente da McDonald's. Quebre a McDonald's e você fique rico, milionário. Então olha só. Capitalismo é isso aqui. É investimento, para gerar mais renda, cada vez mais investimento. E os burgueses eram assim. Os burgueses sempre foram assim desde a Idade Média. Os burgueses são capitalistas, eles não querem saber. Deus livre eles de dividir as terras dele. Né? Não queria nem saber disso. Ó. Dividir as terras com todo mundo, para um burguês seria terrível, seria triste. Era como se dividisse o capital deles com todo mundo, sabe? E não era isso que os brancos queriam, tá bom? Os brancos não queriam isso. Só que os vermelhos sim. A Revolução Vermelha veio logo em seguida, né? Eles pressionaram os brancos para tirar o país da Primeira Guerra Mundial. E a Revolução Vermelha, ela assume o poder. Existe aí uma guerra civil entre eles. E os vermelhos vencem essa guerra. Então, os comandados do Alexander Kerensky, que é o pessoal dos brancos, perdem para os comandados de Lenin. O Lenin passa a ser o grande líder bolchevique dessa nova revolução de outubro de 1917, gente, é chamada Revolução Vermelha, a Revolução Russa, tá bom? Com essa Revolução Vermelha bem aqui, o governo provisório de Lenin começa a fazer o quê? A dividir o capital da burguesia, as terras da burguesia com todo mundo. Afinal de contas, o lema deles, aqui na página 13, o lema era pão, terra, paz, pão, terra e todo poder aos sovietes. Professor, que é soviete? Que raio é soviete, professor? Não lembro mais, esqueci. Me deu aqui uma amnésia, sei lá. Soviete nada mais é do que sindicato em russo. União de trabalhadores, união de operários, pessoas que estavam organizadas com ideais em comum, que estavam aí, digamos assim, necessitando de uma representatividade maior, e essa representatividade maior veio com a Revolução Vermelha de 1917, liderada pelo Vladimir Lenin, que esse cara tem uma múmia dele, ele foi mumificado e fica exposto no museu, no mausoléu lá em Moscou, viu, gente? Existe lá uma múmia do Lenin. Então, aqui começa outra fase, a Guerra Civil, porque os brancos não se conformavam em ter perdido uma batalha contra os vermelhos, que eles consideravam apenas uma batalha, então foram logo para a Guerra Civil. Então lembra, gente, os brancos eram os mencheviques e os vermelhos eram os bolcheviques, que davam todo o valor aos sovietes, tá bom? E essa Guerra Civil envolveu, de um lado, deixa eu procurar um pincelzinho mais bonito, esse pincelzinho tá muito ruinzinho. De um lado os mencheviques, né? Do outro lado os bolcheviques,
quer dizer maioria em russo, viu? Os bolcheviques. Ficou meio apagadinho, vamos continuar. Então, os mencheviques, ligados à grande burguesia, tiveram apoio de Japão, Inglaterra, França e Estados Unidos. Quer dizer, o exército branco contra o exército vermelho. Só que o exército branco tinha apoio do Japão, Inglaterra, França e Estados Unidos. Por qual motivo esses países entrariam na guerra contra os bolcheviques? Por causa disso bem aqui. Se a moda pega, os burgueses do Japão, dos Estados Unidos e da França e da Inglaterra não queriam nem saber de ter suas coisas divididas com todo mundo, não. Cada um com um pedacinho de terra aqui para plantar, para fazer o que quiser, não. Viu? Então, nesses países o que prevalece aqui é a ideia capitalista. A ideia capitalista. Então, quando eles vão lutar contra os socialistas, eles mudam o nome aqui para não pegar mal para eles mesmos. Eles gostam de chamar de democracia. Viu, gente? Democracia contra as ditaduras, vamos dizer assim. Essa aula aqui seria proibida nos anos 60 do Brasil, nos anos 70, nos anos 80. Sabe por quê? Porque naquele tempo lá a gente não podia estar falando de socialismo, de divisão de coisas, de vermelho, de líder. A palavra líder era proibida naquele tempo. O tio Jorge jamais poderia dar uma aula dessa durante o regime militar. Falando de bolcheviques e mencheviques, não. Era proibido. Então dá para você ter uma ideia, né? O que é que esses países queriam? Sufocar os bolcheviques, tirar eles de lá de um jeito ou de outro e colocar de volta os mencheviques. Só que não foi o que aconteceu. Foi exatamente o oposto. Todos perderam. Porque não tinham mais forças para imprimir uma nova guerra. Estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E mesmo que eles apoiassem, não tinha como eles apoiarem duas frentes ali. E os bolcheviques acabaram vencendo esse embate. Acabaram vencendo. E assinando com os alemães uma espécie de saída da Primeira Guerra Mundial. O nome do documento foi o Tratado Brest-Litovsk, está bem na página 13. Quando falar do Tratado Brest-Litovsk, está falando da saída da União Soviética, da Rússia, aliás, não é ainda a União Soviética, mas da Rússia, da Primeira Guerra Mundial, cedendo aí alguns territórios para os alemães. Tá bom? Cedendo territórios para os alemães, para os alemães deixarem eles em paz. Né? O Exército Vermelho venceu essa batalha, enfim. E o que acontece depois disso? Depois disso, o Lenin, que é grande comandante lá, o grande chefe, rei da cocada lá, o Lenin, ele pega, né, e tenta organizar o país. Ele faz a reforma que eu falei para vocês, divide tudo com todo mundo, né? O Estado passa a ser dono dos meios de produção, Quem manda aqui agora é o Estado é o governo, viu, gente? O Estado passa, e quem manda no Estado é o Lenin, então pronto. O Estado, ele manda nos meios de produção, né? É criada pelo Lenin um novo plano econômico, chamado de NEP. É como se fosse um novo plano, ou nova política econômica, né? O país torna-se socialista, ou seja, tudo para todos e tudo por todos, viu? Um por todos, todos por um, pode ser mais ou menos assim, a coisa dos três mosqueteiros. Então, o capitalismo aqui não entra mais. Agora eles são socialistas, quem manda é o governo. Então, o atleta é funcionário do governo, o médico é funcionário do governo, o engenheiro é funcionário do governo, tá bom?
E o próprio burguês que tem a sua lojinha é funcionário também do governo. Ele só faz o que o governo vai mandar. É uma ditadura. Certo? É uma ditadura. Nesse plano de nova política econômica, o Lenin, ele adota, apesar de ser socialista, né, por isso que eu coloquei aqui bem destacado, ele adota um pouco de capitalismo. Ele aceita investimentos externos, ele aceita ajuda externa, ele aceita que fábricas de outros países venham para a Rússia, tá entendendo? Eles aceitam. Porque na cabeça dele, o pessoal dizia, não faça isso não, Lenin. Ele dizia, não, tem que ser feito, sabe por quê? Porque o negócio tem que ser um pouco misturado. Digamos, é um passo para trás para dar 2 passos para frente. Era um dos lemas que o Lenin gostava muito de dizer. É um passo para trás para dar 2 passos para frente. É adotar um pouco de capitalismo para salvar o socialismo. Professor, e qual a diferença de socialismo para comunismo? Vou explicar bem aqui. O socialismo é um meio, é uma maneira de subir ao comunismo. Comunismo é um estado perfeito, onde não existem classes sociais, onde não existe governo, onde não existe pobre nem rico, onde não existe, só existe utopia. Viu? Então quando ele diz assim, a Rússia era um país comunista, não, a Rússia era um país socialista. Viu, gente? A intenção era chegar até o comunismo, um lugar perfeito, um lugarzinho cheio de flores, de beleza, enfim. Só que não era bem assim, que não funcionou, nunca funcionou desse jeito. Porque tem seres humanos envolvidos no meio, quando tem seres humanos, tem ambição, tem uns querendo ser mais do que os outros, tem não sei o que mais, enfim, corrupção, né? Então a Rússia continuou desse jeito aqui mesmo, tá bom? Na próxima aula nós continuamos. Só para finalizar, eu preciso que vocês entendam o seguinte. O Lenin, ele tinha alguns aliados, como por exemplo o Trotsky, a gente vai ouvir falar um pouco mais dele depois, e o Stalin, que era secretário-geral do país. Sendo secretário-geral do país, o Stalin, ele se encarrega de perseguir os opositores. Quem fosse da oposição, o Stalin ia mandar fuzilar, prender, colocar em campos de concentração. Bom, em 1922, a Rússia muda o nome para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em resumo, União Soviética. Quando Lenin morre, 2 anos depois da fundação do país, da nova União, a disputa política vai ficar entre Stalin e Trotsky. Os dois vão disputar para ver quem é que vai mandar no país. Isso fica para uma outra aula, tá bom? Então por enquanto ficamos por aqui. Na dúvida, retorna aí o vídeo novamente, assiste de novo. Tenta entender direitinho, que é muito importante esse assunto aqui, tá bom, gente? Tchau, grande abraço do tio.